Fala meu povo, tudo bem? Olha nós aqui de novo para mais esse episódio aí do Hora de Juice. E hoje para mais um episódio aí dessa série chamada Jornada da Formação. Hoje a gente vai falar com o Matheus Silva, né, também conhecido como Jamal. Não sei nem se pode chamar ele assim, mas enfim. Pode, Jamal? Deve. Então tá bom. Então, já aproveitando aí o ensejo, meu querido amigo, se apresente aí pra galera. Quem é o Jamal? Bom, sou o Matheus, também conhecido como Jamal, sou QA da F-Câmara, sou sangue laranja há uns 3 anos, 2 anos mais ou menos. Eu tenho 26 anos, nascido em Taboão da Serra, e nunca tomei um tiro. É um dado importante, cara. Eu sinceramente fico muito feliz por você. Só uma estatística positiva de Taboão da Serra, cara. Tô na área de teste desde 2018, na área de TI desde 2015. E, bom, é isso. Sou virginiano, pra quem acredita em signo. Mas agora deixa eu entender, porque tipo assim, eu não sou muito ligado nessas coisas de signo, mas já fiquei curioso já. Quais são as características de um virginiano? Ainda mais que... E eu quero saber especificamente um virginiano que mexe com testes, por favor. Cara, dizem que virginiano é muito perfeccionista, muito organizado, super organizado. Olha, cara, eu sou organizado, mas de um jeito meio peculiar, então eu consigo me achar. Mas, tipo, em casa mesmo eu sou um pouco bagunceiro, mas eu consigo me achar também. Mas você é feliz com a sua bagunça? Sou. Então tá tudo certo, mano. Tô melhorando. Genial. Primeiro assim, cara, já de cara, obrigado aí por você se colocar à disposição para contar um pouco da história. É legal, cara, também falar com uma galera do programa de formação que já tem esse tempo de casa e tal. E eu queria entender, inclusive, já de cara, como é que foi um pouco desse começo aí da tua história, um pouquinho antes de como tu entrar na F-Câmara, e como é que tem sido essa jornada aí pra ti. Cara, e eu que agradeço pela oportunidade de participar. É meio longa a história, então vou começar lá do início mesmo. A gente tem tempo, fica tranquilo. Tem tempo? Tranquilo. É até um pouco antes de eu entrar na área de TI, começa a história. Eu sempre fui... começar até desde quando eu era criança. Quando eu era criança, meus pais, eles não tinham dinheiro pra me dar tudo assim que eu queria, mas eles faziam o possível. Tanto que minha mãe, ela costumava falar que se eu queria alguma coisa quando eu era criança, eu não costumava pedir pra ela, né? Eu falava, mãe, quando você tiver dinheiro, se não for atrapalhar, eu queria isso daqui no futuro. Aí eu ia lá, parcelava em 200 mil vezes e pegava. E assim, foi sempre estável, nunca faltou nada, nunca tive problema com nada, assim, sempre tive. E aí, por meados de 2000 eu sempre me perco nos anos, eu me acho mais na idade. Quando eu tinha 16 anos, eu comecei a trabalhar como jovem aprendiz no Hotel Hilton. E nessa mesma época minha mãe, ela parou de trabalhar. Ela perdeu o emprego e ficou sem trabalhar. Ela teve até uns problemas de depressão, acabou ficando em casa. E acabou que nessa época eu fazia a maior parte da renda, ganhando um total de R$500 por mês. Uma pequena fortuna. Uma pequena fortuna, cara. Eu não sei como eu não comecei minha jornada milionária ali. Aí nessa época foi uma época mais difícil assim pra gente, então foi bem mais puxado. E aí eu comecei a sentir assim, umas coisas que eu não sentia quando eu era mais novo, né? Que era a necessidade de estar ali sempre trabalhando, correndo atrás. E eu fui atrás. Quando eu parei de trabalhar no Hilton, eu já procurei um outro emprego. Inclusive é um emprego que ele é oculto na minha vida, né? Eu nunca falo dele, nunca coloco no currículo, não coloco no LinkedIn. Mas eu trabalhei de recepcionista por um tempo. Mas antes de eu conseguir esse emprego, eu tinha uma rotina diária. Então eu acordava 8 horas da manhã. Mentira. Eu saía 8 horas da manhã de casa, ia pra Santo Amaro. E sabe essas agências de emprego que tem em Santo Amaro? Eu ia do começo de Santo Amaro até o final, entregando todas, assim, currículo em todos, assim. Entregava até empresa que não era pra entregar. Achava o hospital e falou, ali eu acho que contrata, hein? Eu ia lá, currículo e pá. E, cara, foi assim, por um bom tempo eu consegui um emprego numa empresa pra ser recepcionista, né? Aí eu era terceiro, então eu trabalhava nas empresas como recepcionista. Meio que quando as pessoas não iam, ou ficavam doentes, ou pegavam férias, e aí eu ia. Era bem complicado, assim, era uma
empresa que tinha bastante regras sem sentido. Então, por exemplo, se eu por acaso ia para um cliente que tinha restaurante, no mês seguinte eu descontava o VR daquele dia. Não é tão sem sentido, mas putz, não custava deixar, né? Já ganhava pouco, pô, podia deixar. E aí eu passei 3 meses e foi bem na época que teve uma crise, começou uma crise no Brasil, né? Uma crise financeira, né? Meados de 2014, mais ou menos. E aí cortaram o pessoal. E eles tiveram a brilhante ideia de cortar todo mundo que tava completando 3 meses, né? Que aí não passou na experiência. E aí eu fui cortado, nossa, fiquei destruído, assim. Falei, cara, agora meu mundo desmoronou. E, putz, de novo, eu trabalhando. Minha mãe começou a fazer bico à noite. Tava muito puxado mesmo. E eu falei, cara, preciso arrumar alguma coisa. Aí no dia seguinte eu voltei pra rotina que eu tava antes, 8 horas da manhã, Santo Amaro, entregando. Pesquisava na internet lugares que podiam contratar, assim. E aí um dia me falaram assim, olha, tem uma pessoa contratando lá na Faria Lima, é de boa pra você? Eu falei, claro que é. E era mesmo. Se fosse até qualquer lugar eu ia falar, putz, é tipo pertinho. Fui nesse lugar e eu tava 100% despreparado, eu nem sabia o que era. Fui usando português claro assim, fui no foda-se assim. Não sei nem se pode falar, mas eu fui no foda-se lá. Pode. Aqui eu sempre falo, só não xinga a mãe de ninguém, cara, que a mãe de ninguém merece essas coisas, né? Xinga direto com a pessoa, né? Com certeza, melhor. Aí eu cheguei lá meio que, mãos vazias, assim, não tinha nada. E aí eu entreguei o currículo pra pessoa, né? Eu tinha enviado o currículo por e-mail e não satisfeito eu levei o currículo na entrevista. E aí o meu chefe, né, da época, que ele virou meu chefe depois, ele olhou pra mim e falou assim, cara, você sabe pra que é essa vaga? Eu falei, não. Aí ele falou, então, é pra área de TI. Aí eu falei assim, beleza, tranquilo. Aí ele, você colocou no seu objetivo aqui auxiliar administrativo. Mas é o clássico, né? Você não sabe o que vai fazer, você coloca auxiliar administrativo ou, sei lá, qualquer outra coisa. E aí eu coloquei auxiliar administrativo. E aí ele falou, olha, cara, que é vaga pra TI e você colocou auxiliar administrativo, né? Então, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, olha, eu tô precisando do emprego e tal, e eu queria fazer a entrevista. Aí ele falou, você manja alguma coisa de TI? E na hora ali eu falei assim, putz, esse cara, ele só me chamou aqui pra me zoar e vai me mandar embora, certeza. E aí eu falei assim, não muito, eu conheço por cima, assim, mas não muito, tanto que eu tinha uma confiança absurda que eu ia trabalhar com TI, uma confiança de 0%. Altíssimo. Porque quando eu era pequeno minha mãe tentou me colocar num curso de TI e eu reprovei 2 vezes seguidas no mesmo curso. Então já não tinha muita expectativa. Aí ele falou assim, aí eu falei, olha, Fernando, o nome dele, né? Eu falei, Fernando, eu não tenho experiência não manjo muito não, mas eu aprendo rápido, né? Aquela clássica, né? E aí ele pegou e fez uma coisa inesperada, assim, eu não imaginei que ele fosse fazer aquilo. Ele virou pra mim assim, ele olhou assim, meio que com esse olhar assim, você aprende rápido? Eu falei, aprendo. Ele falou, então vamos ver se você aprende rápido então. Aí ele pegou, separou o dia inteiro pra me ensinar e depois me passar uma prova sobre o que ele me ensinou. Aí ele chamou o menino lá e falou, Wesley, ensina aqui pra ele. E aí ele ensinou umas coisas lá. E depois ele falou, agora eu quero que você faça isso. Era uma consulta no banco. Foi assim que eu aprendi um pouco de SQL. Aí era uma consulta no banco, aí eu falhei. E a pessoa que tava concorrendo comigo a vaga falhou na mesma coisa que eu. Que era pra fazer uma consulta de professores. Só que eu fiz uma consulta igual professores. Então pegou tudo que era professor só. Ninguém fez o like. E aí, graças a Deus, a gente cometeu o mesmo erro. E só que ele tava na faculdade e eu não. E aí eu falei assim, olha, cara, eu tô ferrado, né? O cara tá na faculdade, eu vou perder. E aí eu passei. Aí eu, depois de uns dias trabalhando lá, eu falei assim, ô Fernando, por que eu passei aqui? Eu não entendi, o cara tava na faculdade já. E aí ele falou assim, olha, você parecia mais desesperado, você não ia sair quando a coisa apertasse. Sinceridade de ambos os lados, né? Porra!
Aí deu certo, eu fiquei lá 3 anos, até o dia que eu... era uma empresa pequena, então eu senti que eu não ia mais pra frente. Eu senti que daquele ponto não ia passar. Então eu falei pra ele, a partir de hoje eu já tinha começado a faculdade, né? Eu falei, olha, a partir de hoje eu tô procurando emprego. E eventualmente eu vou sair pra fazer entrevista, essas coisas. Porque aqui eu não vou mais crescer, eu quero crescer, né? Um grande defeito / qualidade minha é que eu sou meio ambicioso. Vou dar meu ponto de vista. Cara, ambição, né? Eu sempre gosto de falar disso porque as pessoas levam isso com algo ruim. Mas a ambição em si não é algo ruim, cara. Tipo assim, a ambição é você querer um objetivo melhor. Agora, o que você faz em cima disso que pode ou não ser ruim. Mas a ambição em si, algo de você querer algo mais, o ato de querer algo mais em si, não é ruim. O que você faz para isso, os métodos que você utiliza, sim. Mas a ambição eu sempre encaro como algo saudável. Então, assim, esse é o meu ponto de vista, né? Eu gosto de destacar isso porque quem está ouvindo a gente, né? Eu sempre gosto de pregar essa ideia para eles não ficarem com o mesmo sentimento de confusão que talvez você falar, não sei se é ruim ou não. Não, cara, tenha certeza, a ambição é uma coisa boa, é uma coisa que vai puxar para frente, vai te dar uma condição melhor e tal. Só não aceite fazer nada que vai atrapalhar a vida de ninguém, que vai, sabe, se beneficiar de maneira de vida de ninguém. E pra mim esse aí é o ponto. Desculpa te cortar, Matheus, mas acho que é importante a gente colocar isso, porque a gente tá falando pra uma galerinha que tá começando a carreira aqui, né, cara? Muitas pessoas aqui estão aqui pra ouvir, então acho importante falar disso. Mas manda bala aí, cara, que a tua história tá sensacional aqui até agora. Foi meio esquisito. E só que nessa época teve um porém, né, que eu não comentei. Nessa época, quando eu tava na época de recepcionista, entre a recepcionista e essa oportunidade, eu acabei torrando meu cartão de crédito. Então, eu tava... E tipo, cara, um grande defeito da escola hoje é que eu não tive nenhuma educação financeira. Então eu não sabia que se eu torrasse o crédito e eu pagasse o mínimo, no mês seguinte eu ia ter a mesma coisa pra pagar. E eu não tive esse conhecimento, eu aprendi meio que na raça. E aí eu falei, olha, eu preciso... na prática, assim, eu preciso ganhar um pouco mais. E aqui eu não vou crescer. E aí eu fui entregar currículos. Fiz entrevistas em algumas empresas. Dentre elas a Inmetrics foi a primeira que eu fiz para a área de teste. E aí, sendo 100% sincero, eu olhei para a área e falei assim, olha... Aquela primeira sensação, né, de uma pessoa leiga. Eu falei assim, acho que teste eu acho que eu consigo fazer. E aí eu entrei, pesquisei teste assim na Cato e fui teste, tudo que era teste eu entrava. Até que um dia eu achei na Tech Mahindra. E aí foi um processo seletivo bem de boa pra passar, que eles estavam contratando qualquer pessoa. Literalmente, você entrou na faculdade, você entrava lá. E por um lado foi bom, porque eles formaram bastante gente que não era da área. Por exemplo, teve um menino que entrou um pouco depois de mim, que ele fazia administração, contabilidade, alguma coisa nesse sentido. E ele mudou de curso para a TI e hoje ele trabalha com automação. E aí eu entrei na Tech Mahindra, consegui resolver minhas questões financeiras, graças a Deus. Consegui ficar no 0-0 e meu score tava lá embaixo, mas eu não tava devendo nada pra ninguém, então tô no lucro. Aí na Tech Mahindra eu comecei a aprender, e aí eu vi que teste não era uma coisa tão fácil quanto eu pensava que era. Que eu falei assim, putz, quando eu vi a área de teste a primeira vez, eu falei, putz, isso aí eu consigo fazer, né, de boa. E, cara, realmente é mais fácil de você aprender quando você tem uma noção mais de organização, processos. Então você tem que aprender isso. No meu caso eu tive que aprender meio que na marra, eu não sabia nada. Então muita coisa de processo eu aprendi lá. A gente trabalhava em cascata, então eu trabalhei muito só fazendo teste. Então tipo, tinha galera que levantava os cenários, tinha galera que construía os cenários e tinha galera que só testava. Eu era da galera que só testava. E aí eu fui aprendendo um pouco mais com o tempo. Passado um ano exatamente na F-Câmara, me falaram sobre uma oportunidade na Tech Mahindra, me falaram sobre uma oportunidade na F-Câmara. E eu já conhecia a F-Câmara, porque na época que eu trabalhava no primeiro emprego de TI,
Eu participei da programa de formação, eu não passei nem da prova, mas tudo bem. E aí, e aí depois eu falei assim, pô, eu achei bem difícil entrar, cara. Eu não entrei pro estágio, eu achei que é bem mais difícil agora. E eles estavam contratando TI, e a F-Câmara foi eu acho que eu tive muita... Eu aproveitei as oportunidades, eu fui esforçado, mas eu tive uma pitada de sorte em algumas mudanças de emprego. Por exemplo, lá na Tec Mahindra eles estavam contratando literalmente qualquer pessoa. Então lá eu entrei e aprendi muita coisa. Na F-Câmara, eles estavam precisando de automatizador, e eu entrei sem saber automação. Mas eu não menti, falei a verdade, falei, eu não sei. Eu sei o básico de programação, lógica, mas eu não manjo nada de automação. E eu entrei e me ensinaram tudo na força, assim. Falaram, cara, você vai ter que aprender. E foram me dando coisas pra estudar. No começo dava aquela frustração, porque, putz, porque eu tô estudando JavaScript se eu quero aprender automação? Cara, não faz sentido e tal, mas na verdade faz, cara, porque tudo se junta depois. Mas quando eu tava estudando, assim, no começo o JavaScript, que era o JavaScript pra web, tipo, manipular o DOM, essas coisas, eu falei, mano, por que eu tô aprendendo isso? E aí depois que ligou todos os pontos, eu falei, agora entendi porque eu tô aprendendo isso. E aí eu comecei a fazer automação na Yamaha, que foi o primeiro cliente que eu entrei na F-Câmara. E lá na Yamaha eu comecei a fazer meus primeiros scripts de automação, mas como não tinha uma área de QA tão consolidada na Yamaha, então eu fazia no começo fazia automação mais praticar, e a prática era fazendo scripts para automatizar processos assim mesmo. Em vez de automatizar os testes, eu automatizava alguns processos, como criação de massa. Às vezes, normalmente quem fazia o teste lá era o usuário, que eram as pessoas que trabalhavam lá mesmo. Então eu levantava, fazia script para fazer as massas direitinho, para o pessoal pegar as massas e testar. Então foi o primeiro script que eu fiz. Horroroso, código horroroso, horrível. Eu fui olhar esses dias assim, tipo, que eu tinha perdido aqui na minha máquina, e falei, meu Deus, que pesadelo, cara. Fiz tudo em um arquivo só, assim, só uma classe fazendo tudo assim. Mas deu certo, aprendi bastante. Lapidei um pouco esse aprendizado quando eu mudei de cliente, fui para Marabras. Na Marabras eles não trabalham muito com automação, então a automação era mais para praticar também que eu fazia. Então tipo, tinha os testes regressivos, já tinha uma automação pronta lá, eu usava tudo que eu aprendia para refatorar a automação que já tinha. Então, e aí depois disso eu comecei a aprender automação para testes de API, e hoje eu vim para o cliente Jimba. E aí aqui no cliente Jimba eu fui responsável por implantar a parte de processo de teste, API. E cara, eu acho que eu mais aprendi do que ensinei aqui, pra ser bem sincero. Eu cheguei, eu era bem, apesar de estar um tempo na área, eu era bem imaturo assim em alguns aspectos. Até aqui eu tinha ganhado bastante experiência, mas eu não tinha ganhado maturidade. Então eu ganhei bastante maturidade. Acabou que a nossa Scrum acabou saindo do projeto, então eu acabei ficando como Scrum /QA. E aí eu fui ganhando mais um senso de responsabilidade, um sentimento de dono. Então, tipo, se a gente falha em alguma entrega, alguma coisa, eu fico, extremamente, cara, a culpa foi minha também, porque eu devia ter feito isso, devia ter feito aquilo. Acaba tendo aquela sensação de, tipo, cara, a gente é o time, não sei o que, e tá sempre junto. E eu comecei a fazer as coisas fora da minha caixinha. Então eu comecei a trabalhar, organizar as reuniões do Scrum, mexer no board, e além de tudo fazer o processo de teste, que está evoluindo cada vez mais. E graças a Deus, né, tá dando certo. Então hoje eu tenho 3 marcos, resumindo, né, tudo. Eu tenho 3 marcos na minha carreira, que foi quando eu entrei na área, que foi uma pitada de sorte com uma esforço, obviamente. A 2 foi quando eu entrei na Tec Mahindra, que eu entrei na área de teste. A 3 quando eu entrei em automação. E a bônus, que é agora que eu entrei no projeto Jimba, que eu tô evoluindo mais mentalmente, assim, tô ficando mais maduro, em resumo. Cara, legal. Uma coisa que me chamou a atenção, assim, é que realmente
você passou, não foi um desafio, né? Não foi um momento, né? Foram vários momentos que foram passando esses desafios para ti e você foi superando isso, foi encontrando, né, energia e foi realmente encarando essas coisas assim de frente. Eu acho bacana porque eu olho muito para esse cenário e eu acho que muita gente que está fazendo transição de carreira vai passar por isso, né? Quem está querendo vir parar de TI e tal vai passar por isso, porque assim, qual que é o meu sentimento? As pessoas que estão querendo fazer a transição de carreira, elas focam muito no CDEV, né? E eu não acho que isso é porque é o que a maioria quer, mas talvez porque é o que fica mais visível para elas, né? A questão do dev. Mas dentro da área de TI, né, existem várias coisas, né? Como você falou, né? QA, mas você também teve esse contato mais com questões de trabalhar como Scrum, como você falou, cara, JavaScript Web não tem muito a ver com automação, mas você teve contato também com esse lado de programação assim mais forte. Então eu acho que é importante, né, as pessoas ter essa noção que o caminho às vezes não é tão claro assim, ou não é tão óbvio como elas pensam, e que essa questão de experimentar, de ter essa garra que você teve, é importante, né? De você ter essa capacidade de você se identificar e encarar esses desafios que são cada vez que aparecem, né? E você mesmo, né? Só dentro da F-Câmara você tem quase 3 anos, né? E como você falou, né? Até hoje você está aprendendo, né? Até hoje você está vendo coisas novas, né? Sim, com certeza. Com certeza, evoluindo cada vez mais. E cada vez que passa, eu sinto mais que a gente estuda e morre burro, né? Porque, caraca, é muita coisa. É bastante coisa, né? E assim, eu não sei se tu compartilha desse pensamento ou não, mas você não tem essa impressão que também, pra mim, pelo menos eu tenho, que quem tá nessa área, cara, nunca vai parar de estudar, né? Uma das coisas, acho que da característica que é importante pra pessoa é que ela tem que gostar de estudar, né? Não, com certeza. Porque às vezes você não tá estudando e até as coisas que já existem você acaba deixando passar. E as coisas que chegam novas também a gente acaba deixando. Então, tipo, a gente fica sem estudar um tempo, a gente já fica atrasado. A gente não sabe as coisas. Então é bem, bem importante estar sempre estudando o que já existe e o que está sendo lançado. É bom escutar isso, cara, porque realmente é diferente e é importante as pessoas terem essa noção que não vai ser algo que você vai fazer um cursinho, vai ser algo que você vai fazer uma coisa e acabou, né? Não, a continuidade é sempre, né? Não é algo que você vai, sei lá, fazer um cursinho e vai começar a exercer. O estudo é presente. Por mais que você saiba fazer alguma coisa, você sempre está sendo inserido em contextos que tem coisas novas, em clientes que têm tecnologias novas, né? Assim, na tua experiência até, inclusive, Jamal, quando mudou de cliente, provavelmente você não sabia tudo que esse novo cliente já sabia, né? E você teve que se adaptar cada vez que ocorreu uma mudança, né? Como você falou, né? Saiu da Yamaha, foi pro Gimba, né? Ou você chegou lá, por exemplo, e já estava tudo como você já sabia, já estava tranquilo com todo o ambiente. Não, na verdade foi muita diferença e a sensação foi de... na maioria das vezes foi de surpresa, mas no sentido de tipo... Cara, eu cheguei aqui e agora? Aí era surpresa até pra mim, o que eu ia fazer, né? Putz, sei lá, aí eu começo de algum lugar. E também, uma coisa que eu sempre senti assim, e eu comento até sempre pro pessoal, quando eu chego num cenário novo e aprendo algum processo novo, o que foi o que aconteceu no Gimba, eu falo assim, putz, cara, se eu soubesse isso na Yamaha, talvez eu tivesse feito uma coisa melhor. Então é a sensação de, tipo, cara, eu podia ter ajudado no processo de certa maneira e eu não fiz. Mas, cara, é sempre cenários novos, sempre coisa que você nunca viu, cara, umas surpresas, assim. É legal você falar isso. Legal você falar isso, tipo, de sensação, caramba, podia ter feito melhor, porque eu acho que é muito disso, cara. A tua carreira dentro da TI, ela vai sendo em estados incrementais, né? Nunca tem um fim, né? Ela é algo que é muito vivo, então tem muita coisa surgindo, né? Que nem, por exemplo, paradigmas de arquitetura que hoje todo mundo fala, né? Microserviços. Cara, de 2014 ninguém falava disso. De 2014 pra cá a gente tá falando do quê? 7 anos? Sabe disso? Ninguém falava disso.
E tem coisas que nem, por exemplo, CQRS, né, modelo de arquitetura e tal, modelo de padrão hexagonal. Cara, isso é coisa de 4, 5 anos para cá. Então, assim, comparado com muitas áreas, isso é muito novo, né, cara? Se a gente entrar, que nem você falou, JavaScript. Se a gente entrar, por exemplo, pro mundo JavaScript, toda semana tem um framework novo. Verdade. Então, não adianta, né, cara? É uma constante. Por isso que eu tô reforçando muito, e não canso de dizer isso, porque, pelo menos pra mim, não sei se tu concorda comigo, Jamal, se tu não gostar realmente do que você faz, você não vai se dar bem na TI. Você tem que realmente gostar, porque você sempre vai estar tendo que se atualizar. É verdade, porque entra na questão de você estar... Se você não gostar da área e entrar na área mesmo assim, você vai acabar ficando atrasado, você vai acabar virando um dinossauro, né? O cara que fica lá na mesa, sempre reclamando das coisas novas, sempre que tiver inovação vai falar, não precisa, isso aí é besteira. Porque é isso, cara, eu não consigo entender. Quando eu entrei na área mesmo, eu não era um fã da área de TI, até pelo trauma que eu tinha quando era criança, né, de ser reprovado em cursos de TI, que inclusive o professor falou pra eu procurar outra área. Eu segui o conselho dele, né, mas não deu certo. A vida acabou me levando pro TI. Eu aprendi a gostar, e aprendi a gostar assim, né, quando eu comecei a conhecer mesmo, eu comecei a gostar. Mas eu não conseguiria permanecer se eu não gostasse. Cara, é legal essa mensagem, porque realmente não vem só pela grana, né? Não, a grana é boa, mas não vem só pela grana, porque senão você vai ser extremamente infeliz. Realmente curte aquilo que você faz. Você não vive só 8 horas, tipo você, Jamal, pegando você especificamente. Você vive do teu trabalho só 8 horas por dia? Não, com certeza não. Porque às vezes eu pego um final de semana, às vezes eu tô nos meus devaneios nos finais de semana, sei lá, assistindo Netflix e tal, aí eu paro, aí eu falo assim, caramba, mano, eu podia aprender aquilo que eu não sei, né, cara? Então, tipo, vez ou outra eu me pego com esse pensamento, vou pro computador e falo assim, vou estudar aqui rapidinho. Aí esse rapidinho vai umas horas aí, brincando. Vai fantástico inteiro, né? Sim, sem contar os cliques que vem no banho, né? Então, tipo, às vezes eu tô... Principalmente na automação, uma vez eu estava fazendo uma automação e aí eu tava com um problema, eu não tava conseguindo seguir. Aí eu falei, cara, eu não tô conseguindo passar daqui, porque eu não tô conseguindo passar daqui. E aí eu saí, fui tomar uma água, fui tomar um café, voltei, não consegui, eu falei, desisto. E aí eu falei, amanhã eu vejo isso. E aí eu cheguei, fui no banheiro, tomei um banho assim, eu tava tomando banho aqui, eu falei, caramba, mano, e se eu fizer isso aqui? E aí quando eu acabei o banho, abri o note e falei, putz, fiz, deu certo, cara. Não tem como, cara. Quando tem bug, quando tem problema assim, você vai ficar pensando pra sempre. Eu sonho às vezes que eu tô trabalhando. Cara, comigo também foi muito disso assim ao longo da carreira, assim, sabe? Eu não fui parar de testes, eu fui parar de desenvolvimento, mas eu sempre trabalhei com isso e, cara, quando eu escrevi blog sobre isso e sempre estudando, virou como uma parte do hobby. E eu acho que essa mensagem é muito importante, pessoal, porque se você não tá gostando, sei lá, cara, arruma outro caminho. Eu sei que tem muita vaga aberta, mas provavelmente o teu nível aí de insatisfação, de infelicidade não vai ser legal se você seguir aí nesse sentido. Não paga, né? Não paga. Mas, Jamal, deixa eu te perguntar também, cara, eu acho que é bacana você com essa história que você tem aí, que você transcreveu para chegar até aqui, contar também um pouco, cara, para como é que você está fazendo agora como mentor para passar, né, isso para essas pessoas, e qual foi a tua experiência, qual que é o sentimento de você estar na F-Câmara e estar agora assim, sabe, começando a mentorar, e principalmente eu acho que para quem está aqui buscando talvez entrar num próximo programa de formação, quais que são critérios que você acha importante para o Jamal, que você observa como pessoas, e coisas que você acha pôr dentro da sua mentoria aí? Cara, também é um mundo novo pra mim, a parte de mentoria, então eu tô bem no começo. Cara, a parte de mentoria, se eu me perder na resposta, pode me trazer de volta, por favor. Vamos se perder junto. Não vamos dar de volta, não. Vamos se perder junto aqui. Beleza. Eu fico muito feliz, assim, de começar a fazer umas mentorias, principalmente na área de teste, na área de TI, porque é uma área que, pegando o meu caminho, assim, que eu trouxe até aqui, eu não conhecia nada, eu fui aprendendo tudo meio que na porrada, cada cliente que chegava novo era uma porrada, e muitas vezes eu me deparei, foi até o motivo de eu fazer o grupo, né, dos QAs na F-Câmara, que eu me deparei num sentido de tipo, cara, eu queria aprender isso aqui, mas que caminho eu sigo pra aprender isso aqui? Porque eu ia aprender aquilo que eu queria e na verdade eu falava, putz, no meio do estudo eu falava, putz, mas eu também não sei isso aqui.
E muitas vezes eu me pegava sem saber o caminho qual seguir. Então, uma parte muito interessante de fazer a mentoria é você dar o caminho pra pessoa, dar o caminho das pedras, sabe? Tipo, eu tenho um primo, inclusive, saindo um pouquinho da F-Câmara, puxando um pouquinho pro meu pupilo. Tem um primo que ele falou assim, eu queria entrar na área de TI também, igual você. Eu falei, beleza. E aí eu passei uns cursos pra ele não sabia por onde começar, o que estudar. Aí eu passei uns cursos gratuitos, assim, pra ele. De início, lógica de programação, básico de Java, básico de não sei o que. Acabou que o Java não deu pra rodar muito na máquina dele, mas a gente começou a fazer com JavaScript também. Então, tipo, eu acho que a mentoria é importante mais do que ensinar, guiar a pessoa pra onde ela tem que ir. Até porque conteúdo tem de sobra na internet, né? Gratuito e pago. Cara, a flexibilidade é uma coisa que eu acho muito interessante pra uma pessoa que está sendo mentorada, porque hoje às vezes algumas pessoas aprendem, por exemplo, JavaScript, que foi meu caso, e aí chega, sei lá, 2 meses estudando JavaScript e você fala assim, beleza, vamos aprender um pouquinho de Java agora? E a pessoa fala assim, né, Java é uma bosta, JavaScript é melhor. E não é bem assim que funciona, cara. Cada um tem sua função, então você tem que ser flexível pra aprender o que o mercado te colocar, cara. Você precisa aprender o que tá ali na sua frente. Se você chegou num cliente gigantesco, uma oportunidade de crescer e o cara trabalha com Java, cara, se vira. Ou você sai fora e dá lugar pra outro. Você é agnóstico à tecnologia, né? Sim. Eu não... então. Eu acho ruim, tipo, acaba criando até uma religião da linguagem. Então, tipo, eu costumo brincar que você sabe que o cara não vai evoluir muito quando o cara fala assim, a minha linguagem é a melhor de todas. Bom, pode ser, mas para aquilo que você tá fazendo. Aquele contexto, né? Talvez não. Talvez sim, talvez não. Nunca saberemos. Eu acho legal você falar isso, assim, porque eu realmente também tenho a mesma crença nesse sentido de JavaScript melhor que tudo. Não, cara, não é bem assim. Até realmente se você quer ir para um aspecto de liderança, cara, você não pode ser apegado à tecnologia. É igual que nem, por exemplo, você vai assumir como um líder técnico de um projeto. Aí dentro de uma empresa que você acabou de chegar, onde a squad inteira, sei lá, mexe com .NET, por exemplo, e tal. Aí você vai mudar tudo para Java ou para Node porque você acha que é melhor, e você não vai levar em consideração o conhecimento da tecnologia, você está acabando com o projeto, né, cara? Exatamente. E tem até principalmente na parte de QA, tem os conservadores que gostam de ter rixa com o desenvolvedor. Eu acho isso, muito ultrapassado, cara. Não existe, mano. Não existe. Às vezes tem, obviamente, os atritos, né? Porque a gente avalia o trabalho dos caras, então a gente tem uns atritos internos, mas, cara, é o mesmo time. Não existe essa, desenvolvedor não presta, cara. Talvez sim, talvez não, né? Talvez não. Mas... talvez sim, talvez não, mas, cara, vocês são uma equipe, vocês têm que trabalhar junto. Cara, você vai passar mais tempo falando com o desenvolvedor do que com a sua mãe. Então, cara, o mínimo é ter uma relação agradável. Jamal, assim, beleza, você é um cara de QA, aproveitar que tem um cara de QA para falar com a gente, no sentido de, me interessei, gostei do que você falou, Jamal, não tenho noção de como ser QA, mas o que você me falou me agradou. Por onde eu começo? Primeiramente, estudar um pouco de engenharia de software é muito importante. Eu não entendi a importância de estudar engenharia de software até precisar. E, cara, você tem que entender do processo inteiro, assim. Não só da parte de testes, você tem que entender como é que funciona. No caso de trabalhar com ágil, você tem que saber como é que funciona uma sprint. Você tem que saber o papel de cada um. E, bom, é isso, tem que ser analítico também. São os pilares, né? Saber engenharia de software, saber o processo inteiro ali do lugar que você vai trabalhar, né? E ser analítico também. Você tem que saber o processo inteiro do sistema para você fazer as ramificações, né? Os caminhos tristes. Legal. E ainda dessa questão dos testes e tal, o que você acha? Hoje em dia a pessoa deveria já começar para fazer automação, ou acha que ainda vale a pena estudar a parte que é mais funcional, da parte dos testes, criação de casos de testes? O que você acha que hoje a pessoa deve seguir? Cara, eu acho importante a pessoa estudar automação,
Porém, eu acho muito importante a pessoa entender do processo. Então, às vezes é mais importante ela começar estudando o processo de QA, sabendo levantar os pontos que ele vai testar de um PBI, né, no caso, de uma ferramenta, de uma aplicação, para depois, quando ele entender todos esses conceitos, o que cada coisa faz, qual o lugar de cada coisa que ele vai levantar, quando ele se tornar uma pessoa mais analítica na questão de teste, aí sim ele passar para o teste automatizado. No meu caso foi um pouco difícil porque eu meio que fiz tudo ao mesmo tempo, então foi um problema assim para eu aprender coisas simples. Então, que depois eu fui pegando com o tempo. Bacana, cara. E assim, aproveitando que você falou, pô, as coisas que você foi aprendendo, qual foi o maior desafio? Cara, o maior desafio foi... Até agora, né? Que desafio sempre vai ter, né? Cara, até agora foi no Jimba. E foi, graças a Deus, tô ganhando um espaço lá. Mas foi o maior desafio de todos, porque eu cheguei lá e era só mato. E aí a gente começou a implantar a parte de teste. Então, ao mesmo tempo que o pessoal tava meio receoso com a nova equipe que ia entrar, porque tiveram umas experiências meio ruins com consultoria, a gente entrou. E então tinha esse receio dos dois lados, né? Tinha nosso receio deles não aceitarem muito bem, o receio deles de receber a gente. E foi meio difícil de sincronizar. Nas primeiras semanas foi tudo paz e amor, todo mundo feliz e alegre. Mas depois que começou os primeiros atritos foi bem complicado. E não foi culpa do cliente, não foi culpa de ninguém. Foi só que... a gente estava muito agnóstico para implantar coisas novas e havia um receio que é compreensível. Às vezes as coisas têm que ser devagar, não pode ser chegar e marretando tudo pro cliente, falar, agora vai ser assim, agora vai ser assado, eu não quero nem saber, não dá. Então foi um grande desafio a gente podar isso do nosso lado e entender o lado do cliente também. Então foi nesse processo de entendimento que eu evolui bastante. Tanto que a minha relação hoje com o meu par de QA é muito legal. A gente tem uma relação muito sincronizada, assim. Então o processo está tão bem desenhado hoje entre a gente que às vezes a gente nem se fala durante o dia, mas no dia seguinte a gente sabe o que cada um fez. Então esse processo, esse início até o ponto que a gente está agora foi um desafio, assim, acho que o maior da minha vida, assim, porque foi bem complicado. Falando assim parece bem mais simples do que foi. E deixa eu entender um pouco, agora que você falou até do teu parceiro, como que é, deixa eu entender um pouco dessa experiência específica, porque é um dos pontos que sempre me chama a atenção, e eu acho que as pessoas que estão começando têm que ter muita atenção nisso. Cara, qual pra ti é diferente você, tá estudando em casa sozinho, fora de um projeto, e qual a diferença de realmente você estar num projeto de verdade, onde o código não é só seu, as coisas não são só suas, a linha de pensamento não é só sua. Então, assim, como é que é trabalhar isso dentro de uma equipe? Cara, a diferença, assim, no geral, quando eu estudando em casa, assim, normalmente a gente faz tudo do início. Por exemplo, um código, a gente vai estudar pegando a API do Pokémon na internet. Então, a gente vai puxar a API, vai cuspir o Pokémon na tela, as habilidades dele, já era. E, pode dar um erro ou outro, mas é mais fácil de contornar. Na vida real é tudo muito mais instável, é tudo muito mais imprevisível. Então, as soluções não vão ser tão fáceis quanto foi no curso. Na parte tem a parte humana, tem a parte técnica. Na parte técnica nunca vai ser igual, porque a gente vai acabar pegando muito legado. E na parte pessoal também, a gente não conhece as pessoas. Às vezes as pessoas podem ser de tipo A, de tipo B. Então, fora do curso, você vai ganhar uma experiência de ponderar como você vai falar com a pessoa, como você vai ensinar a pessoa, como você vai criar um vínculo com a pessoa. Que é aquele negócio também, né? Não adianta você chegar e falar assim, eu aprendi assim no curso, vai ser assim pra sempre. Voltando, sendo até um pouco repetitivo, né? Você vai passar mais tempo com a pessoa que vai ser seu par, sua equipe, do que com a sua família. Então, o mínimo é você ter uma relação boa. Então, isso é difícil de aprender. É bem diferente do curso. Não sei se fugi muito da pergunta. Não, cara. É que o desafio não é só o técnico, né? Eu acho que quando você está estudando em casa, você está evoluindo só a parte que é técnica, né?
conforme você está me falando, e eu realmente acho que está alinhado nesse pensamento, quando você está dentro de um projeto, tem toda a questão do negócio, né? Tem toda a questão de relação com as pessoas e tal, né? E aí tem uma necessidade muito grande de sincronismo, né? De você estar sincronizado com as outras coisas que estão acontecendo e tal. E assim, quando você está estudando sozinho, você meio que toma todas as decisões, né? E aqui você tem que ter esse sync para ver se está todo mundo alinhado, está todo mundo concordando para esse meio caminho, né? E cara, isso também exige prática, né? Porra! Cara, é igual a sensação, para dar um exemplo menos técnico e mais prático, a sensação é como se você tá planejando uma discussão e a pessoa não vai seguir seu roteiro, cara. Você vai perder. E pronto, aconteceu muito comigo. Não tem como prever, né? Essas pecinhas estão sempre vivas, né? Exatamente. É bem isso, né? Essa questão da comunicação, assim, Jamal, você teve sentimento que você evoluiu também ao longo da tua carreira, uma coisa que evoluiu junto com a parte técnica? Cara, evoluiu desde do meu primeiro emprego lá. No meu primeiro emprego de TI eu era uma pessoa muito fechada, muito reservada, eu ficava no meu canto, nem gostava muito de socializar. Então eu fui aprendendo isso com o tempo, eu fui ganhando esse feeling de, putz, eu preciso conversar, velho, se eu não conversar não vai pra frente. Então, aí eu fui evoluindo e aí eu ganhei o feeling de ter a comunicação, mas ainda faltava uma conversa mais, como é que posso dizer? Eu aprendi a socializar, mas ainda faltava a conversa técnica, né? Ter aquele embasamento. E um grande defeito que eu sempre tive foi meu pior inimigo, que às vezes é meu cérebro. Então, tipo, às vezes eu ia entrar no embasamento técnico e meu cérebro falava, mano, você nem sabe do que você tá falando, velho, fica quieto. E eu ficava muito frustrado, às vezes, quando eu acreditava no meu cérebro e passava uns minutos depois alguém falava a mesma coisa que eu tava pensando e tava exatamente certo. Então, eu ficava tipo, caramba, velho, pior que eu sabia. É um grande inimigo, assim, seu cérebro, às vezes. Aí eu fui pegando esse feeling também de saber do que eu tô falando. Então, tipo, às vezes, sempre entrar na parte de estudar também, estudar para ganhar embasamento. Então, tipo, às vezes você vai falar uma coisa e você tem que ter um embasamento do que você tá falando. E, bom, é isso, fui evoluindo também nesse aspecto. Hoje no Gimba foi a maior evolução, né? Eu fui fazendo assim uma constante no Gimba, eu fiz isso aqui. Que legal. E assim, e o Jamal do futuro, cara? O que o Jamal quer e o que essa galera pode ouvir desse Jamal aí que é pro futuro também, para eles começar a imaginar o que pode ser a carreira deles também. Cara, o Jamal do futuro é o Jamal que o do passado odiaria. Cara, eu tinha a questão de, tipo, eu tinha muito vício de falar, cara, eu sou técnico e pronto. E, cara, de fato, hoje minha linha de raciocínio segue mais pra parte técnica, mas eu tô ganhando um pouco de feeling na parte gerencial também. Não sou nada assim ainda, ainda tô aprendendo a parte de liderança, eu quero estudar muito ainda a parte de liderança para entrar, mas eu pretendo ainda ir para a parte de liderança porque é uma coisa que eu almejo, ter pessoas olhando para mim como eu já olhei para pessoas, né, que foram líderes, de certa forma mudaram meu jeito de pensar, de agir, não só na área de tecnologia, né, na área do teatro também, que eu era artista. Olha só, essa parte eu não sabia. Eu era artista e eu era ator e dançarino. Caramba! Totalmente humano, né? Eu do futuro eu quero partir mais pra parte de liderança. É uma parte que eu não me imaginava há uns anos atrás, exatamente 2 anos atrás, não me imaginava, mas eu pretendo sim pra parte de liderança, líder técnico, essas coisas. E talvez até além, né? Que a vida me reservar. Sensacional, cara, sensacional. E Jamal, queria agora, cara, primeiro agradecer aí por ter vindo aqui contar a tua história, inspirar essa galera, e queria deixar um espaço também para tu mandar o teu recadinho para quem você quiser e passar a tua mensagem aí pra galera. Bom, minha mensagem, se precisar de alguma coisa aí, pode chamar no LinkedIn, precisar de alguma dica, de alguma coisa. Meu LinkedIn tá, não sei se vai ter o link lá no YouTube, né? Em algum lugar vai, então beleza. Vai estar lá, pode me chamar, pode tirar dúvida. Se quiser me xingar também, brincadeira. E outra consideração final, seguindo até na parte do Matheus do Futuro, voltando uma questão atrás,
Eu fiz muito isso, né? Voltei em questões atrás, né? Sem problema. Então, eu tenho muita eu tenho muita vontade de dar mentoria para pessoas que não têm condições financeiras, né, de estudar. Eu quero muito que, às vezes, ter o olhar de algumas pessoas, o olhar que eu tive, né, de algumas pessoas, de sentir que eu mudei a vida de alguém, né? Eu tirei alguém de um caminho que às vezes não era pra pessoa ir e levei ela pro caminho certo, de certa maneira. Esse é um dos meus maiores sonhos. Levar conhecimento, né, para as pessoas que não têm acesso. Sensacional. Maravilha. Jamal, mais uma vez aí, cara, obrigado por você ter vindo aí. Inclusive, o pessoal aí, ó, que já falou que o Jamal tem abertura aí para quem quiser falar. Então, se quiser, tem um mentor aí fora de série aí, cara, um cara engajado para ser para ter como mentor. Então, procure o LinkedIn, aproveita essa oportunidade, cara. Sem custo nenhum, olha só que maravilha. Tá vendo, né? Cara, sensacional. Para você que tá ouvindo a gente até agora aí, pessoal, ficou até o final de mais esse episódio desse suco de laranja aí, muito obrigado pela sua audiência. Não esquece de curtir, a gente seguir aí nas redes sociais, pessoal, sempre fica de olho em todas as nossas redes, porque a gente usa isso como canal para divulgar oportunidades, divulgar eventos, divulgar as nossas talks, dar dicas de desenvolvimento, como transição de carreira. Então segue a Orange Juice FC nas nossas redes, para você sempre ficar conectado aí com a gente. Mais uma vez, obrigado por ficar com a gente até agora e até o nosso próximo episódio. Valeu aí, pessoal!